Boa noite, galera. Espero que estejam bem em casa. Então é o seguinte, vamos para a primeira temática, psicologia educacional. E o título é Importância da psicologia educacional. Se vocês entendem um pouco de inglês, cool significa legal. Ó, só pelo sorriso dela eu sei que você achou legal. Então é a psicologia. Então é algo que a psicologia ela é uma coisa legal. Foi só essa relação que eu quis fazer. Enfim, vamos para os temas. Bom, Margaret foi uma professora de inglês que exerceu sua função por mais de 25 anos. Ela acreditava que os princípios básicos da psicologia educacional trata-se em enfatizar de como aprender ao invés de o que aprender. Tendo base nisto, devemos priorizar no ensino os alunos para saber de como aprender, tais como, por exemplo, como modelar uma ideia, ou como ler com uma compreensão genuína e como dominar certas matérias mais difíceis. Sendo assim, devemos incluir os estudantes no processo de ensino-aprendizagem, fazendo perguntas básicas todos os dias, ora sobre o assunto, ora sobre a aula. Nosso trabalho é ensiná-los como pensar e dar ferramentas necessárias. Portanto, nossos alunos ficarão surpresos ao perceber o quão inteligentes eles são. Agora para descontrair um pouco, eu vou fazer uma coisa diferente entre esses principais autores e psicólogos. Eu não vou explicar assim de uma forma formal como eles são. Vou explicar através de rima. Então, se liga. William James. William James. William James, vai. A importância de observar as crianças, do seu ensino, aprendizagem, educação e da concordância. O nível da criança pode se expandir, da sua mente exercitar e ela se descobrir. E ambientes de brincadeira, alegria e geis, a criança se completa e se sente mais feliz. John Dewey. John Dewey, vai. Mas o certo não é John Dewey, é John Dewey. Se você não sabe o que é psicologia, mano, sai daqui. Eu sou a força motriz da prática da psicologia. Enquanto eu estudava, sua avó nem nascia. E sobre falar em nascer, falei das crianças que são aprendizes ativos mesmo nos tempos das lanças, onde tudo que era falado era julgado. Mas eu tenho os meus conceitos e não vou ser alienado. Nas minhas experiências, acreditada que sentada aí calada, elas seriam educadas. Mas percebi que isso tudo era uma fachada. Isso tudo na fachada. A educação da criança é por um todo. Pensar, adaptar e entender um mundo novo. Eu acredito que elas aprendam através do reflexo da educação competente, então se formem pela mente. Tony Dyke. Tony Dyke, vai. Vai. A avaliação e medição são coisas básicas da sociedade. O mais importante é afiliar as habilidades, que são importantes principalmente na escola, onde a criança aprende que passa sem usar cola. A psicologia educacional tem uma base científica que com a medição a química se torna física. O raciocínio deve ser treinado desde a infância. Se você não sabe o que é isso, mano, você não dá importância. Skinner. Skinner, vai. Que é isso, Tony Dyke? Me inspirei em você e aprendi psicologia pelo seu ser. Enfim, entendi que a aprendizagem se passa por uma abordagem comportamental. Sua mente não é de graça. As melhores condições para aprendizagem não são de James nem de Dewey, mas a minha traz mensagem. Descobri um conceito de aprendizagem programada, onde o reforço do comportamento se passa por uma série de etapas, até que tivesse um objetivo de aprendizagem. Não sei mais o que dizer, então fica essa homenagem. Então é isso, eu não sou um rapper nem nada não, mas tentei colocar aí os principais conceitos dos autores aí, dos psicólogos. E é isso, e o beat que tem por trás desse rap que eu fiz é de Gabriel Pensador. Eu vou deixar aí o link do lado do nome da música. Para se ter um ensino eficiente, os professores devem dominar diversas perspectivas e estratégias. Isso requer dois ingredientes chaves: conhecimento profissional e habilidades. Conhecimento profissional precisa ter uma compreensão atenta, flexível e conceitual da matéria, que é indispensável para ser um professor eficiente. Inclui mais do que fatos, termos e conceitos gerais. Inclui conhecimento sobre a organização de ideias, pensamentos, argumentos, mudanças dentro de uma disciplina, habilidade de transferir ideias de uma disciplina para outra, ser competente e capacitado para ser eficiente no ensino.
Na abordagem de ensino, há duas principais abordagens, que é a abordagem construtivista e a abordagem de ensino direto. A abordagem construtivista é centrada no estudante, que enfatiza a importância do indivíduo a construir ativamente o conhecimento e a compreensão como orientação do professor, ser encorajado a refletir e pensar, já que no passado ela não teriam isso, que é toda aquela questão do conservadorismo que havia muito antes, e agora o aluno pode se expressar e você tem que dar esse direito a ele a se expressar para ele se desenvolver ainda mais. A abordagem de ensino direto é estruturada e centrada no professor, caracterizada pela orientação e controle do professor dentro da sala de aula, em maximizar o tempo de aprendizagem do estudante, de ter expectativa neles e fazer eles se atentarem ao assunto. Resumidamente, se você quer ser um professor eficiente, o seu planejamento ele deve ser embasado no reflexo e no pensamento sobre você e sobre seus alunos, de como isso pode tornar a aprendizagem tanto desafiadora quanto interessante, levando em conta a compreensão do ensino bem desenvolvida para o ensino, que surja de uma forma mais favorável para cada aluno. E o ensino diferenciado ele é muito importante. E por que ele é muito importante? Porque ele reconhece as variações individuais de conhecimento, de prontidão e interesse, onde enfatizam as necessidades e habilidades dos estudantes a descobrir zonas ou panelas. É toda aquela questão de que o professor, ele, para ter uma aula bem desenvolvida, ele tem que conhecer seus alunos. Então ele descobre essas panelas, essas pessoas, é uma questão mais sociável. E agora vamos para uma das partes principais do professor, que é ele ter habilidade. E aqui eu vou destacar as 5 principais atividades que o professor tem que ter para ser um bom profissional eficiente. Nas habilidades motivacionais, o mais importante é fornecer oportunidade de aprendizagem sobre a vida cotidiana. Os estudantes ganham motivação quando têm a oportunidade de fazer escolhas de sua vida pessoal, de pensar, criar e se aprofundar, onde o professor ele interage com o aluno perguntando o que foi que aconteceu, o que é que ele pode fazer, sempre tendo em mente que para se ter um bom ensino, a motivação ela é essencial. Ter boa motivação durante o seu ensino traz a melhora dos seus alunos, a felicidade é algo que motiva as pessoas demais, então quanto mais motivacional você seja com para você e para seus alunos, melhor o ensino. Essa de comunicação ela é bem simples, é a questão de falar, ouvir, se comunicar verbalmente e não verbal, a qual são essenciais não apenas para o ensino, como também para a interação com os pais, em que utilizam conversam com em vez de falar para. Tão importante que elas são as mais procuradas pelos empregadores atuais. É toda aquela questão de que se você quer falar, você peça, você ouça, você fale. Bom, nas habilidades de avaliação, você irá depender de muitas coisas. Você precisará decidir que tipo de avaliação quer usar para documentar o desempenho dos seus alunos com a maneira mais eficiente. Um exemplo, antes de ensinar uma unidade sobre psicologia, você precisa avaliar se seus alunos conhecem a cognição, motriz, emoção, descobrindo através da observação e de teste, como atividades ou trabalhos. Essa é uma parte muito importante porque a avaliação ela é feita de uma maneira onde a observação é muito importante e avaliar de diversas maneiras abrange várias áreas e os alunos são diferentes, então todo tipo de avaliação é muito importante. Tendo em vista diversas áreas sobre os alunos, alguns não vão entender tanto sobre a tecnologia, então essa é uma parte muito importante porque a tecnologia ela não é ensinada sozinha, precisa de um acompanhamento. Esse apoio vem dos líderes educacionais, no caso o professor, como exemplo. Atualmente, onde o professor auxilia o aluno a entrar em uma sala virtual para estudar e tirar dúvidas, assim como essa que eu estou lhe falando agora. Um professor com experiência necessita de pesquisas para fornecê-lo informações úteis, como melhorar formas de ensinar crianças. Quando usamos as experiências pessoais,
somos sempre sujeitos a erros, e a pesquisa vem para te deixar objetivo e conciso. Há três principais métodos básicos para a coleta da pesquisa, que são a descritiva, a correlacional e a experimental. A descritiva tem a finalidade de observar e registrar os comportamentos em sala de aula, como até que ponto as crianças fazem barulho durante um filme, etc. Ela não prova o que causa isso, mas revela informações sobre o comportamento dos seus alunos e as atitudes delas. Então, realmente, como o nome próprio diz, ela é uma descrição, ela é descritiva. A correlacional tem a finalidade de descrever a relação entre dois ou mais eventos. Ela é útil porque quanto mais eles são correlacionados, mais eficientes podem ser um para o outro, como o ensino médio, em que o baixo número de alunos está ligado à crise econômica, onde o dinheiro é mais importante para sobreviver do que uma aula, a qual pode haver outros fatores, como filhos, família, falta de atenção, é toda aquela relação que o professor ele não tem culpa sobre o meio que ele vive. É algo que já é desde a nossa cultura é dessa maneira, então o nosso papel é melhorar isso. A experimental, ela determina causas do comportamento através de um experimento, a qual um ou dois mais fatores influenciam no comportamento em estudo. A causa é o evento manipulado e o efeito é o comportamento que muda por causa de uma manipulação, como para um aluno que está feliz e após a chegada do diretor na sala dele, ele é comunicado a sair, a qual fica triste. Nesse ocorrido, a causa é o aluno e o efeito foi de feliz para triste, pela influência da causa, entendeu? Como também pode ser dividido em variáveis, com a independente, que é o fator manipulado, que é o aluno no caso, e a dependente, que é o fator medido, a satisfação do aluno. A pesquisa de avaliação de programa é planejada para tomar decisões sobre a eficiência de um programa particular, como uma questão sobre a escola e o sistema escolar, a qual são direcionadas a questões como qual o seu nível de desempenho, a escola, qual é a comparação da escola com o sistema nacional. Um dos tipos de pesquisa é a pesquisação, utilizada para solucionar problemas específicos de uma classe ou escola, de aprimorar o ensino educacional e tornar uma estratégia específica, aprimorar as práticas através de professores e coordenadores em vez de pesquisadores. O professor, como pesquisador, é onde o professor em sala de aula conduz seus próprios estudos para o aprimoramento da prática do ensino, como observação, estudo em entrevistas, discutindo como é a vida dele, consultando um psicólogo para o melhor atendimento e melhor entendimento. Quanto maior conhecimento você tem sobre seus alunos, mais eficiente você se tornará no papel de professor pesquisador, teórico e prático. E sem esquecer das observações, que se dividem em duas, que é a natural e a participante. A natural observa seus comportamentos em mundo real, como museus, parques e conversas, desenvolvendo a causa e o efeito. E a observação participante, quando o observador está com o participante na atividade, onde eles veem em diversos ângulos e relatam sobre isso, fazendo a pesquisa mais completa. Então é toda aquela questão de se você observa bem, você entende bem, você compreende bem, e assim você tem um melhor entendimento sobre como você é e como seus alunos também são. Já que vamos ser professores, precisamos ser os mais eficientes possíveis, porque não é de hoje que a gente sabe que a nossa educação ela vem passando por uma crise muito existencial, e isso é um fato que precisa ser mudado. Isso só muda através de nossos atos e atitudes. Então nós temos que ser eficientes. Então é isso. Valeu.